Olá amigos, olá amigas, vocês que estão seguindo o canal do professor Luiz Flávio Gomes, falando sobre liderança agora. Nosso tema da nossa conversa, desse nosso curso, é como se tornar um líder no século XXI. Já tivemos algumas aulas anteriormente, se você quiser dar uma olhadinha lá nessas aulas, você pode procurar, eu vou estar aqui te aguardando. E nós conversamos muito com o professor Luiz Flávio Gomes sobre como se tornar um líder no século XXI. Acho que o primeiro ponto que nós temos que falar, e nós frisamos bastante lá com o professor, dá uma olhadinha no slide aí. É esse ditado antigo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora no século XXI a coisa mudou um pouquinho, tá? É manda quem sabe e obedece quem tem compromisso. Isso a gente chama, de uma forma geral, de liderança, saber mandar. Esse é o líder. Dá uma olhadinha aqui comigo, para a gente poder entender como é que nós vamos desenvolver todo esse trabalho nesse curso. Eu fiz um mapa mental, o slide vai mostrar esse mapa mental. Vamos acompanhar pelo slide aí. A gente falou que saber mandar é igual a liderar. E aí eu desenvolvi, com base em todo o tempo em que eu acompanhei essa parte de liderança, estudei, pesquisei, eu desenvolvi esse mapa mental para a gente entender como é que nós vamos trabalhar. Então a primeira coisa que tem que saber é o seguinte, por que a gente vai liderar, né? Qual é o motivo dessa liderança? E eu vou falar um pouquinho sobre líder, sobre grupo social, alguns conceitos importantes, vou falar de algumas teorias de liderança para vocês entenderem um pouco da parte conceitual. Depois eu vou falar um pouquinho sobre quem liderar, a quem que nós vamos liderar. A gente pode liderar a comunidade, os amigos, os familiares. O importante vai ser entender que esse processo é um processo de 360 graus, ou seja, a gente lidera em todas as direções. E depois, para fechar realmente o nosso curso, vamos trabalhar em como liderar. E aí eu falo do método LIFE de desenvolvimento pessoal, é um método que eu criei, como eu disse. Tudo que eu vou falar para vocês aqui eu não inventei, eu procurei, eu pesquisei, eu fiz vários cursos, fiz curso de coach, 3 cursos de coach, tenho 2 especializações em administração de pessoas, sou formado em administração de empresas e como foi apresentado nas aulas com o professor Luiz Flávio Gomes, eu sou oficial da Polícia Militar. Trabalhei 33 anos na Polícia Militar, aposentei no posto máximo de coronel e nesse período eu comandei de 30 a 3.500 pessoas. Então, conheço um pouquinho de como a gente lida com gente. E com base nessa experiência toda, eu desenvolvi esse método de desenvolvimento pessoal, que eu batizei de LIFE. Eu vou falar com vocês um pouquinho, mas pode voltar para mim aqui, e eu vou falar um pouquinho desse método LIFE. Dá uma olhada no slide, como é que ele é desenvolvido. Então, a gente tem 4 palavras-chave: liderança, inovação, flexibilidade e excelência. Essas 4 características principais desenvolvem o indivíduo para alcançar a liderança. É claro que ele não vai trabalhar somente essas 4 informações, porque essas informações se desdobram em várias outras. Então a gente pode pegar liderança, por exemplo. É fundamental que o líder saiba se comunicar. E comunicar não é só falar. Comunicar é a comunicação eficaz, é a escuta consciente, saber dar um feedback, é perceber o que está acontecendo ao seu redor. Então isso tudo, esse conjunto de atributos, forma o que eu chamei de comunicação. Além disso, relacionamento interpessoal. Não tem como a gente não se relacionar, né? O Daniel Goleman, ele escreveu um livro sobre liderança, onde ele fala só sobre relacionamento interpessoal, sobre a inteligência emocional, sobre a confiança, inspiração, motivação, trabalho em equipe. A própria inteligência emocional também está aí destacada, porque inteligência é você saber as suas emoções. E competência emocional, que é o próximo passo, é você controlar essas suas emoções, é modificar essas suas emoções. Então esse conjunto todo, esse atributo todo, a gente pode chamar de liderança. Depois, o segundo atributo é a inovação. Inovação eu dividi em criatividade e iniciativa, porque você pode ser muito criativo,
Ou seja, você pode ter ótimas ideias, ter excelentes insights, mas você não ter a iniciativa de colocá-los em prática. E ao mesmo tempo, a gente tem a iniciativa, mas não tem o insight. Então tem que combinar as duas oportunidades para poder fazer valer aquilo que você efetivamente vai inovar. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que é inovação, como é que ela se coloca, quais são os seus atributos. Enfim, vamos dissecar um pouquinho mais esse tema aqui. Depois, o terceiro atributo é a flexibilidade. E aí eu trabalho 2 subatributos dele, que é a adaptabilidade e a resiliência. A capacidade de se colocar frente às mudanças e a capacidade de fazer com que essas mudanças não interfiram de forma fundamental na sua vida, fazendo você voltar ao seu rumo inicial, que é a resiliência. E por último, a excelência. Nós temos que fazer tudo muito bem feito. E quando a gente fala em excelência, eu vou tratar de planejamento e gestão, que é algo que pessoalmente é muito importante. Às vezes nós pensamos em planejamento e gestão da nossa empresa, do nosso grupo, seja qual tipo de grupo for, mas é importante que pessoalmente também haja um planejamento e uma gestão. E depois, para encerrar, mudança de cultura e de comportamento. A gente vai falar um pouquinho sobre níveis neurológicos, que é algo muito interessante, e também sobre elementos da cultura. Vamos acompanhar aqui comigo de novo, então. Dada essa ideia básica, a gente tem que matar uma outra ideia que que ficou muito clara para muita gente durante muitos anos e depois ela foi derrubada, que é, primeiro, que o líder nasce feito. Isso é uma grande mentira. O líder não nasce feito, tá? O líder, ele simplesmente pode ser a liderança pode ser construída. Mas tem um outro detalhe. Qualquer um pode ser treinado? Aí já existem controvérsias. Todo mundo que seja disposto pode crescer muito. Mas se você não estiver disposto, você não estiver interessado, vai ser muito difícil, de repente, eu aqui numa videoaula, conseguir fazer com que você se torne um grande líder. Parte principalmente do seu interesse. Voltando para mim aqui então, a gente pode pensar, eu vou falar um pouquinho sobre algumas teorias, algumas informações que são importantes para a gente desenvolver a liderança. Primeiro ponto que a gente tem que entender é a questão dos grupos sociais. Para ser líder, nós temos que ter alguns elementos, né? Não dá para ser líder sozinho. Se você assistiu o filme Náufrago, com o Tom Hanks, você vai se lembrar que ele ficou preso numa ilha durante muitos anos. Só que ele, mesmo sozinho lá, ele interagia com um outro personagem, que era uma bola de vôlei, que era o Sr. Wilson. Até um náufrago, naquele filme, sozinho numa ilha, interagia com alguém. É necessário, então, para que a gente exerça a liderança, que tenha mais pessoas junto de nós. Um grupo social, portanto. Além disso, é importante que desse grupo a gente tenha um objetivo comum, porque a liderança, nós vamos ver depois em alguns conceitos, ela exige um objetivo comum. Então, se a gente tiver várias pessoas, tiver um objetivo comum, tiver uma interação, nós temos um grupo social. E aí sim vai surgir um líder dentro desse grupo. Então, com base nessas informações, a gente vai tentar desenvolver agora outras questões de liderança e desenvolver o nosso curso especificamente. Eu vou dar 2 conceitos de liderança que são diferentes. Um é de um indivíduo que trata só sobre liderança, que é uma pessoa que tem vários livros escritos na área, aliás, são best-sellers, que é o James Hunter, que escreveu aquela série de livros sobre o monge executivo, como se tornar um líder servidor e de volta ao mosteiro. Ele fala que liderança é a habilidade de influenciar pessoas para que trabalhem com entusiasmo por objetivos identificados como voltados para o bem comum. Então vejam bem, o James Hunter, que é focado na pessoa, ele fala que liderança é uma habilidade. Se é uma habilidade, eu posso, desde que tenha o interesse, aprender.
habilidade de influenciar pessoas. Então, eu vou fazer com que aquelas pessoas desenvolvam algo que eu quero que elas desenvolvam. Trabalhar com entusiasmo. Entusiasmo, o professor mesmo falou aqui na aula passada, se você pode sempre acessar as nossas aulas anteriores, acompanhar lá aquilo que já foi divulgado. Entusiasmo é algo que vai mover com muita força adiante as pessoas que estão ao nosso redor. Então, influenciar pessoas para trabalharem com entusiasmo por objetivos identificados como voltados para o bem comum. Ou seja, quando aquele grupo escolhe aquele objetivo e fala assim, não, esse objetivo é o que nós vamos correr atrás, então, dessa forma, existe uma liderança. Agora, Vicente Falcone Neto, que é um papa na área de qualidade no Brasil, é uma das referências na área de qualidade no Brasil, ele também escreveu um livro sobre liderança e ele coloca o seguinte, que liderar é bater metas consistentemente com o time fazendo certo. Então, o Falcone, ele como está mais focado na área de gestão, de qualidade, efetivamente de produzir resultados, ele já começa dizendo o seguinte, que liderar é bater metas. Então eu tenho que alcançar os meus objetivos, eu tenho que alcançar os meus resultados. De forma consistente, não vale alcançar de vez em quando. Mais importante, tem que estar com o time. Então ele dá um foco muito importante nas pessoas que trabalham com você, porque ninguém consegue nada sozinho. E fazendo certo. Novamente a gente volta lá para o bem comum, algo parecido com aquilo que o James Hunter definiu. Então, nós temos aqui resultados, objetivos, nos dois conceitos. Pessoas e time nos dois conceitos. E fazer o que é certo nos dois conceitos. Bem comum e fazendo certo. Então, gente, esse é o caminho da liderança. Eu desenvolvi um conceito meu, né? Porque eu acho que nem sempre a gente sabe tudo. Aliás, quase nunca nós sabemos tudo, né? Hoje em dia o conhecimento é vasto. Você que está nos assistindo sabe disso. É tão difícil ficar atualizado, né? Cada hora surge um conceito novo, uma informação nova, você acaba tendo que se atualizar com muita frequência. Então, eu acho, dentro da minha experiência, eu entendi que dentro da minha experiência, ao longo de 33 anos trabalhando com pessoas, que líder é aquele que é capaz de atribuir o seu poder a outrem, mais capacitado para determinada missão, sem perder a sua autoridade. E só para encerrar essa nossa conversinha inicial, eu digo o seguinte, poder e autoridade são coisas diferentes. Poder emana do meu cargo, da minha função. Se eu sou um chefão, eu tenho muito poder. A autoridade é algo mais intrínseco daquilo que eu represento como pessoa. Então eu posso ter muito poder e pouca autoridade, eu posso ter muita autoridade e pouco poder. O que é importante? É combinar as duas coisas ao mesmo tempo. Manter o poder e a autoridade. E se eu não for a pessoa mais adequada, como eu disse, falei de um exemplozinho disso na nossa aula com o professor Luiz Flávio Gomes, dá uma paradinha aqui, volta lá, vê lá que eu falei quando eu disse das pessoas que estão no avião, se perdem, o avião faz um pouso de emergência em determinada área. Então, eu tenho poder e tenho autoridade. Se eu conseguir combinar as duas coisas, eu serei um grande líder.